Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos dando início a mais uma reunião de oração online e nós bendizemos a Deus pelo cuidado dele para com as nossas vidas. Temos muitos motivos para nós participarmos de uma reunião de oração, principalmente de gratidão pelo cuidado que Deus tem tido para com as nossas vidas. Eu quero convidar os irmãos, as irmãs, para que abram as Escrituras no segundo livro de Samuel. Abra ou liga, Ou ligue a sua escritura no segundo livro de Samuel, capítulo 2. Nosso primeiro momento de oração, nós tratamos da urgência da oração na vida de um crente. A oração precisa ser uma rotina. A oração precisa ser algo muito comum na caminhada de uma pessoa que professa a fé em Jesus Cristo, alguém que se diz cristão, imitador de Jesus, porque a ideia de cristão é essa, é um pequeno Cristo, alguém que se confunde com Cristo, seguidor de Cristo. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos com clareza que a vida de oração do Senhor Jesus era intensa e tão maravilhosa, que aqueles que o viam orando pediram a ele que os ensinasse a orar também. Segundo o livro de Samuel, capítulo 2, os versículos 1 e 2 dizem assim: Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá, e informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Eu resolvi estender a leitura dos versículos 3 e 4 e também quero convidar você, ainda no segundo livro de Samuel, a abrir agora a sua escritura no capítulo de número 5, os versículos 17 até o versículo de número 25. Segundo livro de Samuel, o capítulo de número 5, os versículos 17 até ao de número 25. Diz assim a palavra de Deus: Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza, mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: Rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: Não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus.
fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Meus irmãos queridos, nós temos estudado sempre as Escrituras nas nossas reuniões de oração, aproveitando o primeiro momento de oração para nós enfatizarmos a necessidade de estarmos orando, a urgência da oração na nossa caminhada. E nós temos hoje dois textos muito preciosos referentes a Davi, o rei de Israel, e esses textos nos mostram como que a oração foi fundamental para Davi em dois momentos cruciais da sua vida. O primeiro momento que nós lemos aqui em 2 Samuel capítulo 2 foi quando Davi foi aclamado rei de Judá. Você conhece bem a história de Davi e você sabe que Davi amargou longos anos da sua vida fugitivo de Saul. Ele foi ungido por Samuel para ser rei sobre Israel, mas durante o período que Saul governou, Davi passou parte desse período fugindo da ira de Saul, porque Saul invejava Davi e sabia que Deus havia escolhido Davi para reinar em seu lugar. Davi foi muito paciente. Davi entendeu que não precisava usurpar o trono de Saul. Deus mesmo que havia colocado Saul haveria de tirar Saul do trono e haveria de colocá-lo no trono de Israel no devido tempo. E esse tempo havia chegado quando finalmente, em uma batalha contra os inimigos mais poderosos de Israel, os filisteus, Saul e seus filhos perecem na batalha. Então agora Davi, ele sabe que a nação está sem rei. Há um filho de Saul que está vivo, Isbosete. No entanto, Davi sabe que esse filho de Saul não vai ser o rei sobre a nação, porque havia uma promessa de Deus de que Davi haveria de reinar sobre todo Israel. Davi, ele poderia já imediatamente, o que ele não fez em relação a Saul, porque Saul era o rei, era ungido, e ele disse que não tocaria no ungido do Senhor. O Senhor colocou, o Senhor mesmo tiraria. Já Isbosete não era ungido do Senhor. Embora fosse descendente de Saul, Deus havia rejeitado a Saul e toda a sua descendência para reinar sobre Israel. Davi então poderia pegar os homens que o apoiavam, seu pequeno exército, e todos os demais homens de Israel que o admiravam desde os tempos das batalhas, a primeira batalha contra Golias, e depois as muitas batalhas em que Davi havia liderado os exércitos de Saul. Davi poderia se apropriar dessa sua fama, desse seu respeito, que ele era tão bem quisto pela nação, e agora enfrentar Isbosete numa batalha e destronar Isbosete, ou pelo menos tirar dele a ideia de que ele seria rei no lugar de Saul. Mas Davi não faz isso. Davi consulta a Deus. Essa expressão consultar a Deus significa que ele buscou a Deus. Ele fez uma oração. E é muito bonito. Ele consultou Davi ao Senhor dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? O Senhor disse: sim, sobe. Ele que estava fugitivo e que havia até mesmo se filiado aos filisteus inimigos, ainda que de forma disfarçada, em momento algum ele apoiou os filisteus, pelo contrário, ele atacava os inimigos de Israel e estava pronto para destruir ou para lutar contra os filisteus no momento que se fizesse necessário. Mas o fato é que agora ele volta para casa. Ele sabe que há uma promessa de que ele seria rei, mas ele não faz nada de forma precipitada. Ele consulta a Deus: Senhor, subirei para alguma das cidades de Judá? Ele é da tribo de Judá. Então é natural que ele volte para o seu país, para a sua própria terra, para o meio do seu próprio povo. E Deus fala a ele que sim.
mas ele precisa ter entendimento claro acerca dessas coisas. Já, Senhor, que eu vou subir para a terra de Judá, para o meio do meu povo, para qual das cidades que eu vou? E então Deus determina que seria em Hebrom, onde ali os seus parentes, aqueles que eram a sua descendência, sua tribo, vão elevá-lo à posição de rei. O segundo momento que eu li para vocês aqui, do capítulo 5 do segundo livro de Samuel, é a primeira batalha de Davi contra os filisteus, mas agora como rei. Agora ele está como rei não só de Judá, mas ele está como rei sobre toda a nação de Israel. Esse ínterim, esse intervalo aqui, do capítulo 2 até o capítulo 5, vai acontecer aqui a morte de Isbosete, e Davi vai ser ungido sobre toda a nação. Então, o capítulo 5, essa batalha de Davi contra os filisteus, ela é uma batalha diferente, porque agora é o rei Davi. E as escrituras dizem que quando os filisteus souberam que Davi fora entronizado rei sobre Israel, eles subiram para combater com Davi, porque a ideia era manter Israel submisso ao domínio filisteu. E mais uma vez, nós vamos encontrar aqui os elementos que fizeram com que Davi ficasse conhecido, porque as escrituras mesmo dizem como o homem segundo o coração de Deus. Davi não foi o homem segundo o coração de Deus porque ele era perfeito. Davi não foi o homem segundo o coração de Deus porque ele não pecava, ele não era perfeito. Ele cometeu pecados terríveis, pecados que nos assustam para a posição de um homem como Davi. Mas ele era um homem que sempre consultava Deus, ele buscava Deus. E nessa primeira batalha, não obstante ele saber do seu poderio, da sua força, de quão valentes eram os seus soldados, da sua própria capacidade de guerrear, porque ele estava aos 30 anos de idade, ele era um grande guerreiro, não obstante ele saber de todas as condições que ele tinha para com o seu exército lutar contra os poderosos filisteus, Davi consulta a Deus. No versículo 19, Davi consultou o Senhor dizendo: subirei contra os filisteus. Davi acaba de assumir o reino. Assumir o reino e entrar numa batalha contra um inimigo poderoso, antigo de Israel, para perder essa batalha, seria algo que colocaria em xeque, com certeza, colocaria em xeque a liderança de Davi sobre a nação de Israel. Então Davi consulta ao Senhor. E ele consulta para saber se deveria entrar naquela batalha. E Deus diz que sim. E ele entra nessa batalha, Deus concede a vitória e ele dá honras a Deus. Ele entende que o segredo da vitória foi o Senhor. Ele diz, no versículo 20, então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós oramos, uma coisa fica muito certa, fica muito evidente para nós, que não é o nosso braço que nos dá a vitória, não é a nossa inteligência, a nossa capacidade que nos dá a vitória, não são os nossos aliados poderosos, mas é o Senhor. Então, quando eu e você dispomos a orar, a apresentar a Deus a nossa causa, o nosso problema, a nossa dificuldade, quando a resposta vem, nós não temos dúvidas e fazemos como Davi. Rompeu o Senhor as fileiras inimigas. Não só isso, os inimigos filisteus fugiram e deixaram os seus ídolos. Era comum que o povo fosse para a batalha e levasse os seus ídolos, porque eles pediam proteção aos deuses. O versículo 21, a parte final, diz que Davi e os seus homens levaram os ídolos. É claro que não levaram para adorar aqueles ídolos, mas tão somente para envergonhar os filisteus e mostrar a eles que os ídolos deles não puderam coisa alguma. Eles tiveram que fugir e os ídolos não tinham pernas para acompanhar, ficaram ali perdidos. Mas uma nova batalha precisa ser travada. Davi poderia, naquele momento,
pensar o seguinte, que ele havia sido confirmado definitivamente como rei sobre a nação, que os filisteus agora entenderam a lição e havia filisteus a serem enfrentados, bastaria agora ele partir para cima daqueles filisteus, ou seja, se ele fizesse isso, ele faria o mesmo que o seu antecessor, Saul. Saul, quando ficou confiante, ele deixou de confiar no Senhor e passou a confiar em si mesmo. Davi não. Diz aqui claramente para nós que no versículo 23, a guerra não estava vencida, tinha mais uma batalha pela frente. Davi consultou ao Senhor se deveria continuar aquela batalha. Então Davi consultou ao Senhor e este lhe respondeu: não subirás. Então, no primeiro momento, Davi subiu contra eles. Agora ele consulta de novo e o Senhor dá a estratégia, a maneira como ele enfrentaria agora esse poderoso inimigo. E grande é a vitória que Deus concede. No versículo 25, fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Eu quero convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, quer você seja membro de uma igreja evangélica, quer você seja uma pessoa que tem o temor de Deus, você não tem uma denominação na qual você faz parte, eu quero convidar você a depositar a sua esperança, a depositar a sua fé, a apresentar um problema que aflige a sua alma, que descompassa o seu coração, que atormenta o seu espírito, que perturba a sua mente. Eu quero convidar você a fazer essas coisas agora, apresentando a Deus essas adversidades. Consulta a Deus sobre o problema na família que está te atormentando. Consulta a Deus sobre a sua vida profissional, sobre os seus relacionamentos. Consulta a Deus sobre os motivos pelos quais você é um cristão, mas tem se comportado como ímpio. Você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para orar, você não quer ter comunhão com os irmãos, você tem 12 talentos, mas você não quer usar para a obra de Deus. Apresenta essa causa, apresenta esses problemas desse momento para Deus em oração, para Deus iluminar a sua mente e dar a você o entendimento que você precisa para você enfrentar as adversidades exteriores e as adversidades interiores que fazem enfraquecer a sua fé e fazem de você uma figura pálida daquilo que você foi um dia na presença do Senhor. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos orar neste momento. Vamos pedir a boa mão de Deus sobre as nossas vidas. Eu vou pedir à nossa irmã Marilu para que faça uma oração a Deus, pedindo a Deus que neste momento nos visite poderosamente e que nós possamos entender que o segredo para a caminhada abençoada é consultar o Senhor. Não fazer nada segundo o nosso coração ou a nossa mente, mas consultar o Senhor, porque o Senhor tem para nós o caminho que vai nos conduzir à vitória. Senhor, nosso Deus e Pai, é na Tua presença que nós estamos nessa noite, Pai. Amém, Deus. Deus, que a Sua misericórdia infinita, Senhor, venha, Senhor Deus, em nosso socorro, Senhor. Sim, Jesus. Faça-nos ser como Davi, Senhor Deus, que consultava o Senhor em tudo que Ele ia fazer, Senhor Deus. Que nós também sejamos como Davi, meu Deus. Amém, Deus. Senhor Deus, entender, Senhor Deus, que nós precisamos cada dia mais de Ti, meu Deus. Sim, Jesus. Conosco, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Ó, Senhor amado, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus. Cada irmão, Senhor Deus, aqui presente, Senhor Deus, nessa noite, que está ouvindo, Senhor Deus, ou que está vendo, Senhor Deus, esse culto de oração, Senhor. Ó, Pai amado, seja conosco, meu Deus. Amém, Abençoando Deus. cada um, Senhor Deus. Dando a cada um, Senhor Deus, o discernimento, Senhor Deus, para seguir a Ti, meu Deus, como se deve. Sim, Ser Jesus. conosco, meu Deus, cada passo que nós dermos, Senhor Deus. Que esses passos, Senhor Deus, seja para a Tua presença, que esses passos, Senhor Deus, seja na Sua direção, Pai. Amém, Deus. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado pela vida dos irmãos.
e me Amém, coloco diante Deus. de Ti, pedindo perdão dos meus pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 31. Nós já meditamos nas escrituras desse capítulo. Na primeira parte dele, que foram os versículos número 1 até o de número 9, de uma mãe anônima, a mãe de um rei, o rei Lemuel. As palavras que aquela mãe havia deixado para orientar o seu filho, palavras que servem para orientar os filhos em todos os tempos. Hoje eu quero compartilhar com vocês a segunda parte, que é um texto extremamente conhecido. Podemos falar que é um texto clássico das Escrituras, que é o texto que trata do louvor da mulher virtuosa. Uma mãe virtuosa, que está aqui nos versículos 10 até o versículo de número 31. Provérbios 31, os versículos 10 a 31 dizem assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu louvor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes. Quando se assenta com os anciãos da terra, ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto, nós ficamos encantados. Essa história de que a mulher é sexo frágil, essa história antiga, contada por muita gente, é uma baita de uma mentira. E aqueles que dizem que a Bíblia ensina isso, não conhecem as Escrituras Sagradas. O que a Bíblia ensina é que uma família tem um cabeça, e o cabeça da família é o marido. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina que a mulher ela serve ao homem de uma forma não inteligente, que a mulher ela serve ao homem como um animal de carga. A mulher é companheira, a mulher é auxiliadora, a mulher é aquela que está ao lado do marido. Aqueles que dizem que a Bíblia é um livro ultrapassado, porque o homem é cabeça e a mulher é uma serva ignorante da Bíblia, não conhecem as Escrituras. Porque as Escrituras nos relatam mulheres que foram muito ativas, não só dentro da sua família, mas no seu clã, e não só no seu clã, em toda a nação.
e mulheres que deixaram história para todos os tempos. Essa é uma dessas mulheres. Esse texto são duas mulheres anônimas, porque qualquer mulher, você, minha querida irmã que está participando do culto online, você pode se identificar com essa mulher. E não é verdade que esse texto é atual? Esse texto é para nós hoje. Quantas mães por aí que são mãe e pai dentro das suas casas, são mulheres que trabalham, que levantam cedo para ganhar a vida, para sustentar os filhos, para ajudar o esposo. São tempos difíceis, são tempos de crise. Então, esse texto, quando nós o lemos, parece a mulher moderna, a mulher dos nossos dias. Na verdade, é a mulher de todos os tempos. A mulher temente a Deus é a mulher que tem compromisso. Ela tem compromisso na sua casa. Antigamente, quando você lê um texto bíblico, uma mulher ia se casar, era necessário que se desse um dote por aquela mulher. Você sabe o porquê daquele dote? O porquê daquele dote é muito simples. Que aquela mulher na família, ela exercia um trabalho. A família dos tempos antigos, todo mundo trabalhava. Não tem esse negócio de ninguém ficar à toa, não. Todo mundo trabalhava. Então a mulher, ela trabalhava. Ela prestava um serviço. E quando essa mulher, quando essa moça se casava, ela deixava lá. E ao deixar lá, haveria um prejuízo naquela família. Aquela família tem que contratar um servo, alguém para poder fazer o serviço daquela filha que casou e deixou a família. É para isso que o dote servia, para suprir o serviço daquela moça dentro daquela família. Então a mulher, no contexto bíblico, ela sempre trabalhou. Ela sempre foi envolvida, sempre preocupada com seus pais, preocupada com seus irmãos, preocupada com seu esposo, preocupada com seus filhos. E é o que nós encontramos aqui. A mulher virtuosa, a mãe virtuosa, a mulher que é exemplo, a mulher que trabalha, a mulher que é um modelo para a vida dos seus filhos e para a vida também do seu esposo. Nós, nesse instante, vamos orar, porque sabemos que muitas dessas mulheres estão nos ouvindo e tantas outras não estão, mas elas poderão receber essa mensagem se, ao término desse culto de oração, você compartilhar essa mensagem na sua página, com seus amigos, com seus contatos. E essas muitas mulheres, semelhante a essa mulher virtuosa, mulheres virtuosas dos nossos dias, hão de receber essa mensagem também. Porque muitas mulheres virtuosas hoje, essas mulheres trabalhadoras de hoje, estão sofrendo por causa da rebeldia dos filhos. Nós vivemos tempos difíceis no nosso país. Já há muito tempo temos passado por governos que não respeitam os valores que nós temos pregado nas Escrituras Sagradas. Temos passado por governos que estimulam novas formações de família, inclusive formações de família em que não há mais autoridade. Todo mundo é autoridade, todo mundo faz o que deve fazer. É como nos dias dos juízes. Cada um fazia aquilo que achava melhor. E por onde tem caminhado a família? O que nós temos visto são famílias destruídas. Nós temos visto os homens e mulheres, pais e mães, que estão sofrendo terrivelmente com filhos extremamente rebeldes e violentos. O que nós temos visto são filhos tramando morte dos pais e pais que tramam morte dos filhos porque foram péssimos filhos. Então as Escrituras, elas nos dão um princípio que é absoluto, é inegociável, o princípio das Escrituras acerca da família. E eu sei que muitas mães, como esta mulher de Provérbios 31, estão sofrendo, estão chorando. Sempre trabalharam, deram tudo pela família, pelo esposo, pelos filhos, estão amargando hoje. Algumas estão amargando a infidelidade no casamento, outras estão amargando a rebeldia e a insolência de filhos que afrontam, que agridem, e alguns que já até abandonaram o lar. Então nós vamos orar, clamar a Deus por você, minha querida irmã, você que é mãe, você que tem se empenhado dentro do seu lar para ser um apoio para o seu esposo nesses tempos difíceis, para ser um apoio para os seus filhos, para que eles possam experimentar o melhor. E você tem sofrido ingratidão, até mesmo dentro da sua família. Vamos orar neste momento, vamos clamar a Deus pelas mães
e também vamos clamar a Deus a favor dos filhos. Eu vou pedir nesse instante para que duas pessoas façam oração. Eu vou pedir a Rafaele que faça uma oração pelas mães. A Rafaele ainda é uma jovem, então a Rafaele vai fazer uma oração a favor das mães. Que Deus abençoe as mães, que as mães não desanimem, que as mães confiem no Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor tem visto o choro, a dificuldade. O Senhor há de socorrer as mães que estão passando por adversidades nesse momento. Vou pedir a nossa irmã Rafaele para fazer a sua oração e depois a Rafaele, a nossa irmã Vilma, vai estar orando pelos filhos. Que Deus tenha misericórdia dos filhos e que a rebeldia tão presente nos lares e até nas igrejas, que essa rebeldia ela possa ser confrontada com a palavra de Deus e que esses filhos possam ter um novo comportamento, uma nova disposição. Vamos orar? Nossa irmã Rafaele orando pelas mães e depois a nossa irmã Vilma orando pelos filhos. Oremos então, ó Deus amado, precioso Pai, entramos na Tua presença. Amém, e Jesus. te dar graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém, Deus. Louvamos, meu Pai, pela Tua misericórdia infinita. Amém, Pela Deus. Tua graça, meu Pai, que é derramada sobre nós. Amém, Jesus. Pai amado e querido, coloco diante do Senhor, meu Pai, as mães. Sim, Aquelas Deus. mães, meu Pai, que choram pelos seus filhos. Sim, Aquelas Jesus. mães, meu Pai, que dobram os joelhos, meu Pai, em favor dos seus filhos. Amém, Deus. Do seu esposo. Ó Deus, que o Senhor possa ir de encontro a cada mãe que chora. Sim, Meu Jesus. Pai, que sofre, meu Pai. Sim, visita, Senhor, com teu Meu Espírito. Pai, o conforto, alenta este coração. Amém, Pai, eu Jesus. quero colocar diante do Senhor também a minha mãe. Amém, Deus. Eu agradeço pela vida dela, pela sua saúde. Amém, Jesus. E por ela ter, meu Pai, tido a força do Senhor, meu Pai, para sustentar a casa, Amém. para nos criar. Abençoa a tua Pai, serva, em nome Jesus. de Jesus. Oro também, meu Pai, para as mães, meu Pai, presentes, meu Pai, neste Sim, Deus, abençoa cada mãe. cada uma delas. Elas, meu Pai, que estão é o arrimo de sua casa. Sim, Deus. Elas, meu Pai, que são pai e mãe, meu Pai, desta casa. Sustenta as tuas Senhor, venha servas. fortalecer, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, dar saúde. Meu Sim, Deus. Que o Jesus. Senhor possa, meu Pai, fortalecer a sua saúde. Sim, Deus. Fortalecer, meu Pai, a sua vida financeira. Amém, Jesus. Toda a sua vida, meu Pai, que o Senhor possa estar com elas em nome do Senhor Jesus. Deus, a gente coloca também, meu Pai, aquelas mães, meu Pai, que neste momento choram porque seus filhos estão nas drogas. Oh, Deus, tem misericórdia dessas mães. Que o Senhor possa ter misericórdia, meu Pai, alcançar, meu Pai, essas vidas. na sua Sim, vida, na sua Jesus. presença, Pai. Amém, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Louvo, meu Pai, por cada mãe, meu Pai, que chora diante da tua presença. Sim, meu Pai, de Deus. alegria. Visita, Senhor, com teu Espírito Santo, Jesus. E ver que a sua casa serve ao Senhor. Então, meu Pai, que o Senhor possa estar dando, meu Pai, um conforto e alegria para esse coração. Sim, Dessas mães, Jesus. meu Pai, que são gratas a Ti, meu Pai, porque oraram, meu Pai, constantemente, meu Pai. E viu o resultado da oração, onde vê, meu Pai, seu esposo na Tua presença, onde vê os filhos na Tua presença. Sim, Deus. onde Sim, vê Jesus. meu Pai, na Tua vida. Então, te louvo por isso, Pai. Deus, eu creio que o Senhor ouviu essa oração e a oração de cada mãe. Amém, presente, meu Pai. Deus. Em nome do Senhor Jesus. Desde já te agradeço e te louvo. Amém e amém. Amém, Deus. Amém. Bondoso Deus, ainda na tua presença, queremos glorificar o teu santo nome, Senhor. Sim, grande és tu, Deus. Render graças, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra. e toda a Aleluia. glória. Glórias a ti, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, queremos colocar nas tuas mãos a vida de cada filho, Senhor. Sim, Jesus. Cada filho que nós conhecemos, de cada jovem, Senhor Deus, Sim, da Deus. tua casa. Amém, Jesus. Mãe, Senhor Deus, de todas as mães que estão participando desse momento, desse culto, Senhor Deus. Sim, Jesus. Queremos colocar todos os nossos filhos nas tuas mãos. Amém, meu Deus. Que o Senhor possa, Senhor Pai, estar tirando deles qualquer tipo de rebeldia. Sim, Jesus. Opera no coração deles. Está firmando, Senhor Deus, os passos daqueles que estão firmes, Senhor. Sim, Deus. Que o Senhor possa
Amém, Deus. Amém, Jesus. Que eles possam entender, ó Pai, que sem Ti nós não somos nada, Senhor Deus, e que o melhor é que eles possam entregar a Tua juventude, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Deus. Nós, mãe, Senhor Deus, muitas vezes sofremos, ó Deus, por ver nossos filhos afastados, Senhor. Sim, Deus, é verdade, Jesus. Deus, que o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus, Senhor Deus, que nos atende, que nos ouve, ó Pai. Aleluia. Estamos aqui, Senhor, para colocar os nossos filhos nas Tuas mãos. Amém, Jesus. Que o Senhor possa ouvir as nossas preces, ó Deus. Que o Senhor possa ouvir o clamor de cada mãe. Sim, Jesus. Trazendo os nossos filhos de volta à Tua presença, Senhor. Amém, Deus. Possam ser vasos de bênção, Senhor Deus, vasos de honra, Senhor Deus, na tua casa. Amém, Jesus. E rendemos graças, Senhor Deus, porque o Senhor nos tem mantido de pé, Senhor Deus. O Senhor tem nos dado força, Senhor Deus. O Senhor tem nos feito mulheres virtuosas, Senhor Amém. Deus. Continua fortalecendo as tuas servas, Deus. O Senhor tem caminhado ao nosso lado, Senhor Deus. Aleluia. Nos ensinando, Senhor Deus, cada dia mais, como que nós precisamos, Senhor Deus, buscar o Senhor nas nossas vidas. Amém, Jesus. Louvamos o teu santo nome, Senhor Deus. Que colocamos nossos filhos nas tuas mãos. Amém, Deus. De Jesus é que oramos. Amém. Amém, meu Deus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Nós temos pedidos de oração para nós apresentarmos, a fim de que os irmãos possam estar lembrando, não só hoje, mas nos próximos dias. Então convido você a pegar uma caneta e anota aí o nome de os nomes que nós vamos fazer a leitura. Anote nesse momento, para que você possa estar orando durante o momento que nós estivermos aqui e para que você também possa, durante os próximos dias, lembrar dessas pessoas. Nós temos aqui o pedido da nossa irmã, dona Lidiomar, pela Marlene, lá de São Paulo. A Marlene está muito abalada com a morte do esposo nessa madrugada, então vamos estar orando por ela, que Deus tenha misericórdia, o falecimento do seu esposo, do seu Eurípedes. Vamos estar orando que Deus possa abençoar a vida dela. A Marlene é cunhada da nossa irmã Lidiomar. Também eu peço oração pela nossa irmã Zenite. Ela perdeu ontem o seu querido irmão Danilo, estava já internado há alguns dias e veio a falecer. Que Deus possa consolar o coração da nossa irmã Zenite e também de toda a família. O nosso irmão Gildeon, na nossa congregação presbiteriana de Patrocínio, ele pede oração pela vida do pastor Silvério Pérez. Está com Covid em estado grave. Ele é pastor da Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte. Então vamos orar pelo pastor Silvério Pérez. A nossa irmã Luísa pede pelo bebê Benício, para Deus restabelecer as condições respiratórias, né? Esse bebezinho que nós temos acompanhado desde o nascimento. Vamos continuar orando por essa criança. Nosso irmão Valdir Júnior, ele pede oração por toda a sua família. Nós também, a nossa irmã Luísa, a nossa irmã Cibele, pede oração pela vida da Luzia, de Miraí, e também pede pela vida de sua amiga Sara, de Juiz de Fora, questões de enfermidade. Nós também temos um pedido de oração aqui, da Isabel Neide de Oliveira de Cachoeiro. Ela fez o pedido no grupo das igrejas presbiterianas e eu anotei esse pedido para nós orarmos aqui a favor do Marcos Antônio Carletti. Ele está internado em estado grave com Covid-19 no Hospital Unimed Cachoeiro de Itapemirim. Também pede oração pela esposa Priscila Maroli Carletti e o filhinho de 9 meses, o Miguel. Então a esposa passando esse momento de angústia com a situação do seu esposo em estado grave. Marcos Antônio Carletti, Hospital Unimed Cachoeiro de Itapemirim. Também aqui a nossa irmã Leandra, mas a sua mãe, a nossa irmã Marinha, pede oração pelo Juninho, que segue internada na UTI.
São os nomes que nós temos aqui, pedidos de oração. Se porventura faltou algum nome aqui ao nosso conhecimento, fica tranquilo que esse nome nós vamos ter acesso a ele. Vamos orar hoje ainda, ou nos próximos dias, e na próxima semana nós vamos estar aqui falando também desse nome, se porventura ficou alguém pendente. Vamos orar pelos enfermos neste momento. Eu vou pedir à nossa irmã Cibele que faça uma oração. Espero que vocês tenham anotado os nomes, são muitos nomes, eu sei. Eu estou pensando em disponibilizar esse nome depois na página da igreja, para que vocês possam, durante a semana, orar pela vida dessas pessoas e, quem sabe, até mesmo entrar em contato para saber o que Deus está fazendo na vida desses que são alvo das nossas orações. Nossa irmã Cibele vai orar nesse momento e é claro que também vai lembrar de orar pela própria mamãe, a dona Quita, que fez a cirurgia e, graças a Deus, está em processo de recuperação. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos alegramos em estar mais uma vez. Amém, Jesus. Dirigindo, Senhor, as nossas vozes a Ti. Sim, Porque Deus. sabemos que os Teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Amém, Deus. Estendidas, Senhor, para nos abençoar. Ó Deus, muito obrigada por mais essa oportunidade neste dia de falarmos contigo. Sim, Jesus. Comunhão com os nossos irmãos, Senhor, porque somente em Ti encontramos a paz, o fogo, a força, o renovo. Amém, Deus. Porque Tu és o nosso Deus, Amém. Senhor das nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por cada irmão que está participando nesta hora. Sim, Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos cada pedido que foi feito, Senhor, cada pedido que foi enviado, esses nomes, Senhor, muitos estão passando por enfermidades, depressão, tristeza, medo, Senhor, com Covid. Deus amado, que o Senhor receba nesta hora os nossos clamores, Sim, os Jesus. nossos pedidos de socorro, Senhor. Pai, apresentamos a Marlene, que ficou viúva, Senhor. Sim, em Jesus. sofrência. A Zenite, nossa querida irmã, que perdeu o seu irmão, Senhor. Amado, que o Senhor possa consolar, que o Senhor possa confortar os corações. Senhor, o Silvério Pérez, pastor, Senhor, lá em Belo Horizonte, que o Senhor encontre este irmão. Sim, Deus, abençoe-o. Dê a paz, dê a cura. Amém, Jesus. Senhor, Benício, e a igreja tem acompanhado, Senhor, e o Senhor abençoe a vidinha dessa criança. Sim, Jesus. O dedo desceu no ventre de sua mãe. Sim, Deus. Toma esse bebê nas tuas mãos, Jesus. Essa tua mão de poder, de cura. Senhor, nós cremos no milagre do Senhor. Amém. Grande és tu, Deus. O irmão Valdir com a sua família, Sim, pede Deus. oração, todas as situações na sua casa, no seu lar, que o Senhor estenda a tua poderosa mão, Senhor. A Luzia, Senhor, que também tem passado momentos de tristeza, de medo, de depressão, de solidão. Ó Deus, que o Senhor continue usando as nossas vidas para estar falando com ela. Sim, Jesus. E ela tem um encontro com o Senhor Jesus. Amém, Deus. Seja curada, Senhor, dessa tristeza, desses medos. Sim, Deus. Com ela e seu filho. A Sara, Senhor, nossa amiga tão amada, também enfrentando, Senhor, medo, pânico. Que o Senhor cure a Sim, Sara. Jesus. Emoções, Sim, coloque Deus amado. sua mente, que ela se volte para o Senhor. Sim, Deus. Volta
Sim, Jesus, opere em nossa mente, Senhor. Tudo que o Senhor é para nós, Senhor. O Marcos Antônio, Senhor, que está com Covid, que o Senhor visite este irmão ali no Sim, leito, Deus. Senhor, que o Senhor também libere a cura, que haja ali, porventura, Senhor, um conserto, Senhor, o que for necessário, Deus o poder. Sim, Deus, opera maravilhosamente, Senhor, pela tua graça e favor. Meu Pai, o Juninho, que tem ali enfrentado, Sim, Senhor, Jesus. essa enfermidade, Tem compaixão, Deus, fortaleça-o, Senhor. naquela UTI, Senhor, do hospital. Deus amado, cada um desses pedidos, outros tantos problemas de enfermidade. Oh Deus, tem compaixão, Jesus. Nós cremos na misericórdia do Senhor. Nós clamamos pela tua bondade, pela tua provisão, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Nós Deus. no sobrenatural, também nos meios naturais que o Senhor usa para alcançar cada um. É no nome de Jesus. Amém, nosso Deus. Senhor, por amar, que nós pedimos ao Senhor, crendo na vitória. Amém, Jesus. O teu consolo, a tua paz, a tua força, a tua presença nas nossas vidas, nas vidas que nós citamos, na vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, familiares, irmãos em Cristo, Senhor, nesses momentos tão difíceis, nesses dias tão difíceis que estamos atravessando, Senhor. Muito obrigado por tudo, porque o Senhor é conosco. Amém, Jesus. Quem impedirá? Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Meus irmãos, nós bendizemos a Deus também. Temos algumas pessoas que estão aniversariando e no dia de hoje o Reginaldo e a Thalita estão aniversariando. No dia 23, a dona Neucina. No dia 25, o Luiz Henrique e a nossa irmã Marilu também estarão aniversariando. Hoje também está aniversariando a Juliana, a mãe do Denis, está aniversariando. Vamos orar, pedir a Deus que abençoe a vida desses irmãos aniversariantes. E nós temos a alegria de ter alguns participando conosco aqui pelo aplicativo. Eu vou pedir nesse momento a nossa irmã Neide que faça uma oração a favor dos aniversariantes nesse momento. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós chegamos a Ti, Senhor, continuando essa reunião, ó Deus, te agradecendo, porque o Senhor é um Deus que nos ouve, um Deus que vê e nos consola, Senhor, nas nossas angústias, ó Pai. E nesta hora, Senhor, nós viemos alegremente também te agradecer pelos aniversariantes que foram citados, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, dando paz, dando segurança, dando felicidade, principalmente que o Senhor esteja presente na Amém, vida de Jesus. cada um desses aniversariantes, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos que abençoe a família de cada um, que dê sabedoria a cada um deles, Senhor, que possam buscar a sabedoria do Senhor, que possam procurar também viver na tua presença. Nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada um deles, Senhor. Pela vida do Reginaldo, Amém, da Deus. Thalita, da Dona Neucina, do Luiz Henrique, da Marilu, da Juliana, Senhor. Esses irmãos que nos abençoam, Senhor, com a sua presença, né, na nossa igreja, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha derramar bênçãos do céu na vida desses aniversariantes, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós também vamos orar nesse instante,
agradecendo esse momento que nós passamos aqui de oração e lembrar de orar a favor daqueles que estão no comércio, um momento muito difícil, as pessoas que estão no comércio passando uma luta muito grande, uma dificuldade muito grande. Nós passamos pelas ruas hoje e percebemos muitas portas fechadas, muitas pessoas que estão no momento difícil da caminhada, comércio fechado e imóveis sendo alugados. E isso mostra a situação pela qual nós temos passado, uma situação difícil, da tristeza quando nós andamos pela cidade e vemos a situação do jeito que ela tem se encontrado. E também eu quero pedir para algumas pessoas, nessa mesma situação do comércio, nosso irmão Valmir, ele é barbeiro, conhecido nosso da cidade, e não só pelo Valmir, mas eu peço também pelo Márcio, sogro da minha filha, pelo Vanderlei, membro da nossa igreja. Então, todos que trabalham na área de barbearia, na área de salão, é muito complicado esse momento. Como trabalhar meio período se apenas uma pessoa vai entrar no estabelecimento? Como que esses profissionais vão sustentar as suas famílias? Então, é um momento de muita angústia. Nós sabemos que os gestores eles estão procurando fazer o melhor possível, mas algumas coisas precisam ser melhor trabalhadas. Não faz sentido que um barbeiro trabalhe metade do dia, com uma pessoa entrando por vez. É melhor estender o horário para que mais pessoas sejam atendidas com segurança e os profissionais tenham como sustentar as suas famílias. Nós temos isso, uma aglomeração muito grande na parte da tarde. Não parece ser... Sabemos que é o melhor que se pode pensar, mas não parece ser muito inteligente aglomerar tanta gente num horário só. Então vamos orar para os nossos gestores acharem um caminho melhor. E esses irmãos que trabalham no comércio, os cabeleireiros, barbeiros, em situação difícil, eles têm família para sustentar, eles estão angustiados. Nós não podemos esquecer dessas classes de pessoas. Nós temos também os bancários, né? Todos aqueles que estão envolvidos aí, instituições financeiras, né? Lidam com pessoas o tempo inteiro. Nós temos informação que alguns bancos da cidade, alguns funcionários foram acometidos do Covid-19, porque tem que atender aos clientes. Então, estão sujeitos. Então, nós sabemos hoje que essa ideia de trabalho essencial é muito confusa. Tem a linha de frente, que é a área de saúde, mas todo o trabalho é essencial. Quem precisa colocar comida dentro de casa, o seu trabalho é essencial. Nós vamos orar então. Eu vou orar pedindo pelos comerciantes em geral, para que Deus tenha compaixão. Aqui, né, lembrando do Valmir que fez o pedido, também do Márcio, do Vanderlei, de todos que trabalham nessa área, homens e mulheres, dos bancários, dos profissionais em geral. Nós precisamos trabalhar, as pessoas precisam estar trabalhando. Vamos também ser agradecidos. Curas estão acontecendo. A nossa irmã Solange mandou uma mensagem que o Wesley, cunhado dela, irmão do Hernani, mas a esposa Marla, já estão recuperados. Então muitas pessoas estão se recuperando desse vírus terrível. Vamos orar agradecendo pelos casamentos, pelas famílias. Minha filha hoje fazendo 7 meses de casada. Ela mais o Breno. Aproveito para nós orarmos pelos casais, pelas famílias. Que Deus abençoe os lares. Bondoso Deus, nesse momento nós bendizemos a Ti por aqueles que estão aniversariando. No dia de hoje, o Reginaldo, a Thalia e a Juliana. Durante a semana ainda, a Dona Leucina, o Luiz Henrique e a Marilu. E mais tantos outros que aniversariam de hoje até o próximo sábado. Sustenta-os nas Tuas mãos como o Senhor tem feito, ó Deus. Também entregamos nas Tuas mãos os comerciantes de nossa cidade. São tempos sombrios, são tempos difíceis, medidas estão sendo tomadas, mas elas não são suficientes para resolver o problema financeiro daqueles que estão no comércio. Ó Deus, tem compaixão de nossa cidade. São muitas portas fechadas. Por onde nós passamos, nós vemos a placa aluga-se.
E isso mostra que nós estamos num caos econômico e financeiro sem precedentes. As portas de eleições municipais e a nossa cidade passando por um momento muito caótico. Tem misericórdia, conceda sabedoria ao nosso prefeito, aos nossos vereadores, aos nossos gestores, para que nós trabalhemos essa flexibilização de uma forma inteligente e segura, mas que ofereça para o trabalhador condições de sustentar a sua casa. Porque nós sabemos que não existe governo que tenha condições financeiras para sustentar o povo no momento de pandemia. Se ninguém trabalha, não há dinheiro, nem para que governo algum possa sustentar o cidadão. Por isso nós clamamos, ó Deus, neste momento de pandemia. Louvamos a Ti pelas curas. As curas estão acontecendo. Os casos começam a diminuir em vários lugares. Tem compaixão de nós e livra-nos, ó Deus, desse vírus terrível. Também pedimos pelos casais no dia de hoje. Louvo a Ti pela vida de minha filha e do meu genro Breno. O Senhor tem abençoado 7 meses, um casal jovem ainda, que o Senhor possa sustentar aos casais jovens, recém-casados, aqueles que estão nessa caminhada já por alguns anos, outros que já completaram 50 anos, como nessa semana passada o nosso irmão Leônidas e a nossa irmã Marinha, e outros que estão já numa caminhada longa de vida conjugal. Sustenta os casais, sustenta as famílias. São tempos difíceis, ó Deus, tempos em que a família tem sido atacada de forma cruel, de forma voraz. Tem compaixão, ó Deus, das nossas famílias. Deus bendito e maravilhoso. Assim nós oramos, gratos a Ti por tudo, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Que bom, meus irmãos, que nós tenhamos participado desse momento de oração. Que Deus sustente a sua vida poderosamente. Bondoso e maravilhoso Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão terna e eterna do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, você que participa desse culto e todo Israel de Deus, hoje e sempre. Amém.